Quem um dia irá dizer que existe razão nas coisas feitas pelo coração? E quem irá dizer que não existe razão? Eduardo abriu os olhos, mas não quis se levantar. Ficou deitado e viu que horas eram, enquanto Mônica tomava um conhaque. No outro canto da cidade, como eles disseram, Eduardo e Mônica um dia se encontraram sem querer e conversaram muito mesmo para tentar se conhecer. Um carinha do cursinho do Eduardo que disse: tem uma festa legal e a gente quer se divertir. Festa estranha com gente esquisita. Eu não tô legal, não aguento mais birita. E a Mônica riu e quis saber um pouco mais sobre o boizinho que tentava impressionar. E o Eduardo, meio tonto, só pensava em ir para casa e é quase 2, eu vou me ferrar. Eduardo e Mônica trocaram o telefone, depois telefonaram e decidiram se encontrar. O Eduardo sugeriu uma lanchonete, mas a Mônica queria ver. Mas a Mônica queria ver o filme do Godard. Se encontraram então no parque da cidade, a Mônica de moto e o Eduardo de camelo. O Eduardo achou estranho e melhor não comentar, mas a menina tinha tinta no cabelo. Eduardo e Mônica eram nada parecidos. Ela era de Leão, ele tinha 16. Ela fazia medicina e falava alemão. Ele ainda nas aulinhas de inglês. Ela gostava do Bandeira do Bauhaus, Van Gogh e dos Mutantes, de Caetano de Rimbaud. O Eduardo gostava de novela e jogava futebol de botão com seu avô. Ela falava coisas sobre o Planalto Central, também magia e meditação. O Eduardo ainda estava no esquema escola, cinema, clube e televisão. E mesmo com tudo diferente, veio mesmo de repente uma vontade de ser. E os dois se encontravam todo dia, e a vontade crescia como tinha de ser. Eduardo e Mônica fizeram natação, fotografia, teatro, artesanato e foram viajar. A Mônica explicava para o Eduardo coisas sobre o céu, a terra, a água e o mar. E ele aprendeu a beber, deixou o cabelo crescer e decidiu trabalhar? Não. E ela se formou no mesmo mês que ele passou no vestibular. E os dois comemoravam juntos e também brigaram juntos, muitas vezes depois. E todo mundo diz que ele completa ela e vice-versa, que nem arroz com feijão. Construíram uma casa há uns 2 anos atrás, mais ou menos quando os gêmeos vieram. Batalharam grana, seguraram legal a barra mais pesada que tiveram. Eduardo e Mônica voltaram para Brasília e a nossa amizade dá saudade no verão. Só que nessas férias não vão viajar, porque o filho do Eduardo está de recuperação. E quem um dia irá dizer que existe razão nas coisas feitas pelo coração? E quem irá dizer que não existe razão? Quem um dia irá dizer que existe razão
nas coisas feitas pelo coração. E quem irá dizer que não existe razão? Eduardo abriu os olhos, mas não quis se levantar. Ficou deitado e viu que horas eram. Enquanto Mônica tomava um conhaque no outro canto da cidade, como eles disseram, Eduardo e Mônica um dia se encontraram sem querer e conversaram muito mesmo para tentar se conhecer. Um carinha do cursinho do Eduardo que disse: tem uma festa legal e a gente quer se divertir. Festa estranha, com gente esquisita, eu não tô legal, não aguento mais birita. E a Mônica riu e quis saber um pouco mais sobre o boizinho que tentava impressionar. E o Eduardo, meio tonto, só pensava em ir pra casa. E é quase 2, eu vou me ferrar. Eduardo e Mônica trocaram o telefone. Depois telefonaram e decidiram se encontrar. O Eduardo sugeriu uma lanchonete, mas a Mônica queria ver o filme do Godard. O filme do Godard. Se encontraram então no parque da cidade, a Mônica de moto, o Eduardo de camelo. O Eduardo achou estranho e melhor não comentar, mas a menina tinha tinta no cabelo. Eduardo e Mônica eram nada parecidos. Ela era de Leão, ele tinha 16. Ela fazia medicina e falava alemão. E ele ainda nas aulinhas de inglês. Ela gostava do Bandeira do Barros, Van Gogh e dos Mutantes, de Caetano e de Rimbaud. O Eduardo gostava de novela e jogava futebol de botão com seu avô. Ela falava coisas sobre o Planalto Central, também magia e meditação. O Eduardo ainda estava no esquema escola, cinema, clube e televisão. E mesmo com tudo diferente, veio mesmo de repente uma vontade de ser. E os dois se encontravam todo dia e a vontade crescia como tinha de ser. Eduardo e Mônica fizeram natação, fotografia, teatro, artesanato e foram viajar. A Mônica explicava para o Eduardo coisas sobre o céu, a terra, a água e o ar. Ele aprendeu a beber, deixou o cabelo crescer e decidiu trabalhar. Não! E ela se formou no mesmo mês e ele passou no vestibular. E os dois comemoraram juntos e também brigaram juntos, muitas vezes depois. E todo mundo diz que ele completa ela e vice-versa, que nem feijão com arroz. Construíram uma casa há uns 2 anos atrás, mais ou menos quando os gêmeos vieram, batalharam grana, seguraram legal a barra mais pesada que tiveram. Eduardo e Mônica voltaram para Brasília e a nossa amizade dá saudade no verão. Só que nessas férias não vão viajar, porque o filhinho do Eduardo está de recuperação. E quem um dia irá dizer que existe razão nas coisas feitas pelo coração? E quem irá dizer que não existe razão?